Ontem saiu todas as especificações do Series X, você viu aqui no canal, já tá sabendo de tudo, mas lá eu só anunciei, eu não dei necessariamente a minha opinião. Vou falar um pouco mais do que eu achei de tudo que eu vi e que foi anunciado no Series X. Vem comigo! Fala, galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek. O vídeo de hoje é um vídeo bem mais calmo, a gente vai bater um papo aí, eu vou falar das minhas opiniões realmente pessoais sobre o que eu vi ontem do Xbox Series X, tanto na parte de concepção, da parte de hardware, as arquiteturas que foram apresentadas do ponto de vista de software, e a gente vai bater um papo aqui. Então, por gentileza, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e, é claro, é óbvio, é lógico, comenta aí também qual foi a sua visão sobre esse console. Antes de começar, eu só queria reforçar duas erratinhas do conteúdo de ontem. Uma foi de edição, de vez ser colocado 1 terabyte, 1 TB, né, do SSD, foi colocado 1 GB, que é 1 GB, tá? Isso foi na edição. E um foi de conteúdo, que eu inverti a ordem dos fatores, não são 2 módulos de 6 GB, são 6 módulos de 2 GB que tem o Series X, mais 4 módulos de 1 GB, tá bom? Mas tá tudo certinho, já tá revisado. Infelizmente a gente pulou o processo de revisão ontem, é um vídeo que é informação muito fragmentada na internet, nós não recebemos nada em embargo, como todo mundo já sabe, e também a questão que só eu e a Sati aqui, e aquele era um vídeo que geralmente é feito em 10, 16 horas no canal, a gente fez em 4, né? Então algumas coisinhas acontecem aí, conto com a colaboração e paciência aí de todos, mas já tá aí explicado bonitinho. Agora vamos para a minha opinião sobre o que aconteceu ontem, né? Que foi as especificações. Em primeiro lugar, é muito bom a questão da nova geração em si, como ela está sendo tratada, né? Se a gente for observar, o PlayStation 5 é amanhã, né? Que vai sair pelo menos alguma revelação maior, a gente não sabe se ainda é total, deve ser total também, mas na parte da Xbox a gente pode dizer que o que foi concebido lá em 2013, que era o Xbox One Fat, e o que está sendo concebido para essa próxima geração é basicamente água e azeite, né? A gente pode entender que aquilo era um produto bem inferior tecnicamente, e não é só uma questão de avanço tecnológico, mas de projeção de futuro, de realmente querer impulsionar a indústria. Então eu acredito que é muito mais fatídico isso agora no Series X. A gente pode observar uma arquitetura de ponta mesmo. A parte mais que eu achei interessante foi a parte da refrigeração como um todo. Ela é bem inteligente, eu gosto muito de estratégias que extrapolam a força, né? Ter força é fácil, é só você pegar o dinheiro e colocar, né? Então, mas às vezes você tem que ser criativo para você diminuir custo, e a solução que foi colocada ali foi uma solução de dissipação com 2 PCBs, uma coisa que eu nunca tinha visto antes em relação a um console, né? Então eu achei bem interessante o método também que dissipa e realmente vai efetivar aquela promessa de ele ser silencioso. Tem um ponto de atenção, claro, é lógico, para países tropicais que nem o nosso, a gente tem que ver o teste, né, em campo, né, para a gente conseguir tirar uma definição, então isso nem é uma crítica, mas é um ponto de atenção, porque ele só tem uma saída de ar, ele não tem uma entrada, então ele não faz pressão para entrar, então o ar vai entrar quentão, né, daqui do Brasil, por exemplo, vai sair quentão também, então quer dizer que pode ser aí um risco aí, talvez, aquela estratégia. É claro, é lógico que eles já estudaram, eles já efetuaram teste de laboratório, mas a gente sabe que isso também não está plausível de não ter erros, só fazer os testes. Se fosse assim, nenhum dos outros consoles apresentariam erros, o PlayStation 4 Pro não parecia uma turbina em full load, enfim, tem várias coisas aí que acontecem sim, principalmente da parte de refrigeração, então a gente pode estar aberto ainda a alguns problemas que podem acontecer, mas no geral eu acho bem eficiente, e mesmo com esse medo em relação a países mais quentes, por exemplo, como o nosso, é em relação também que tem que levar em conta que está com RDNA e Zen 2, né, 7 nanômetros, então ele consome menor energia por si só. E a estratégia da Microsoft foi essa, né, principalmente a gente verifica no clock do CPU, que ela travou o clock, ela exatamente quer controlar o consumo de energia. Ela controlando o consumo de energia, ela limita o máximo de calor que o console pode ter. E aí ela consegue realmente em laboratório testar algo preciso, né? Um ponto negativo disso que eu achei é que por conta de manter a energia constante nos clocks fixos de 3.6 ou 3.8, a gente perde o Boost Precision, que é um serviço da arquitetura Zen, né, da AMD, presente desde a primeira
primeira geração Ryzen, lá em 2017, e agora também nos consoles, mas que a gente não vai ter. O Boost Precision é aquele carinha que dá aquele overclock maroto de acordo com a exigência do software, o consumo de energia, o calor que está no ar, ele dá uma subida aí nos cores, né? Então isso não vai ter no console, então quer dizer, você não perdeu nada, mas deixa de ganhar. Outra coisa também que poderia, na minha visão, era ter uns 4 GHz de clock, esse processador, com arquitetura Zen 2, 7 nanômetros, ia ficar bem bonito também. Mas eu entendo e compreendi perfeitamente que foi uma questão, uma decisão baseada principalmente no calor. É um equipamento também que não é equipamento só de entusiasta. Eu sei que entusiasta compra, mas é um equipamento de consumo popular, né? As pessoas não podem ficar preocupadas e às vezes elas nem se preocupam. Tem gente que nem se preocupa com o calor do equipamento, ele acha que é uma coisa normal. Aliás, você se preocupa com isso porque você tá o dia inteiro aí. Dá uma olhadinha lá na sua televisão quanto, né, de calor que ela tá gerando atrás dela, e às vezes você nem se preocupa com isso, mas o seu computador, o seu console se preocupa. Então é uma relação que realmente é importante manter esse controle do calor. Então os clocks travados realmente faz isso, mas eu achava que poderia ser melhor e iria me surpreender mais se colocasse uns 4 GHz lá, mas o console já vai empurrar bastante com isso. A parte também da GPU, apesar de não ter mostrado muita coisa além do que a gente já conhecia, foi revelado, né? A parte de clock, 1825 MHz, é um excelente clock para um console, né? Bem acima da média aí de máquinas de entrada. RDNA 2 também agora, uma arquitetura que a gente nem sabe ainda como vai se comportar para PC, né? Os benchmarks, a gente não tem informação real física, a gente tem informação teórica sobre essa arquitetura. Então, quer dizer, eu acredito que foi uma bela combinação também, e usando a mesma metodologia, né, para o CPU. Provavelmente poderia ter ido a mais com esse clock de GPU, só que realmente é importante manter o calor aí também. Entrou dentro da expectativa que eu estava esperando, entre 50 e 60 unidades computacionais nessa GPU, então tá tudo certinho. Eu acho que aí não teve surpresa nenhuma e realmente vai ser bem interessante. Um ponto que eu achei muito interessante mesmo, mas foi o mais interessante de todos e que eu fiquei friamente analisando e verificando e gostei bastante, foi a parte da estratégia de memória. Eu achei, como no calor, uma coisa bem inteligente. Por quê? Porque custo-benefício, você tem que manter o custo-benefício. A gente sabe que vai vir caro esses consoles logo de cara, mas mesmo assim eles têm que compensar para você não partir, por exemplo, para montar a sua máquina, o seu PC e até mesmo para vender. É óbvio, é claro, é lógico. Se é para consumo popular, tem que ser acessível. E ali foi uma coisa bem inteligente da parte de acessibilidade. Foi dividido aí os 6 módulos de 2 GB cada um, né? E 4 módulos de 1 GB de memória. E foi dividido também a largura de banda dessas memórias. 560 GB para 10 GB de memória e 336 para o restante da memória, para os outros 6 GB. E por que eu achei isso interessante? Primeiro, quando você diminui a largura de banda, a memória tem um custo menor também, tá? Para você implementar. Pode ser centavos de dólar, mas numa escala de milhões faz muita diferença na casa dos milhões, que são que console vendem, né? Vende milhões de produtos. Isso é muito interessante. Outra coisa também é não ficar usando computação de forma errada, né? Ficar colocando componentes que não necessitam. Por quê? Os 6 GB que basicamente tem menor largura de banda, e que não é pouco, leve em consideração que já é maior que o Xbox One X, ele vai servir principalmente para processos internos do sistema e também processos de CPU do jogo, ou seja, mecânicas de física, de inteligência artificial que vai ser implementada, enfim, ele vai fazer um processamento fora do gráfico, né? Então ele não vai precisar daquela largura de banda enorme, né? Provavelmente essas memórias não vai passar por ela texturas 4K, não vai passar camadas de ativo 3D, camadas de fotorrealismo, não serão passados por essas larguras de banda, elas vão ficar com os 560 GB. Então você não precisa gastar mais se você não vai utilizar. Então é uma arquitetura bem planejada e eu gostei bastante. Na prática, a gente vai ver como vai funcionar isso daí. Às vezes pode ser que o jogo comece a pegar um pouco dessa memória e a gente sinta a falta dessa largura de banda. Esse pode ser um impacto que pode acontecer também, né? Isso é importante dizer. Às vezes um jogo que extrapole os 10 GB com a largura de 560 e precise utilizar a parte dessa memória, ele vai contar com 336. E isso pode prejudicar no desempenho também. Mas no geral,
na teoria parece tudo muito bom. É óbvio, é claro, é lógico, a gente só consegue definir esse problema que eu falei que pode acontecer com as memórias quando chegar o console, a gente fizer testes mesmo, e muito provável que não vai se identificar logo de cara, porque os jogos não devem chegar no poderio máximo desse cara. Uma coisa também agora só voltando para o CPU, que é interessante, e que esse daí eu não achei um ponto positivo não, que é a parte de você tirar, ativar e desativar o SMT. Eu entendi claramente a necessidade de ter colocado isso. O SMT é a parte de multithread, a função de multithread, e os jogos de hoje, né, dos consoles de hoje, e por exemplo do Xbox, que a gente está falando do Series X, ele tem Jaguar de 8 núcleos e não tem SMT, esse processador. Dessa forma, como você vai jogar o jogo atual geração na próxima geração em um processador que tem diferenças de funcionamento? O pipeline teria que ser mudado do jogo, né? Algumas funções internas na engine gráfica, não no jogo em si, na engine gráfica, no build do jogo, ia ter que ser mudado. Ou seja, mesmo que é um trabalho simples do desenvolvedor só recompilar uma nova versão desse jogo para disponibilizar para o console, mesmo assim, olha o esforço, olha quantos jogos já tem. Então dessa forma ele mantém híbrido o funcionamento, com certeza absoluta, todos os jogos dessa atual geração vão trabalhar com SMT desativado a 3.8 aí, o clock dele. Só que isso também abre espaço para o desenvolvedor, principalmente multiplataforma, fazer o desenvolvimento mais genérico, ou seja, ele pode utilizar essa estratégia porque ele vai ter que dar suporte ao CrossGen, que a Microsoft já colocou, e também ele vai ter que dar suporte à nova geração, e a nova geração do multiplataforma não é só Xbox, é PlayStation, é PC, alguns aí resolvem fazer port para Nintendo Switch, enfim, é várias dimensões que um desenvolvimento multiplataforma tem que pensar em AAA, certo? Dessa forma, ele pode escolher a forma mais simples, que é manter híbrido. Para quê? Para que seu build seja mais comum entre as versões e os níveis de otimização não fiquem tão drásticos e ele economiza tempo de equipe. Isso é produtivo para o desenvolvedor, mas no console pode causar uma diferença de performance entre um jogo e outro. Provavelmente os desenvolvedores que quiserem fazer um trabalho mais aprimorado e ativarem o SMT podem ter aí um melhor resultado de performance. Tudo isso também é muito variável, porque o SMT não é uma ciência exata, ele nem sempre vai dar mais performance em multithread. Ele pode dar mais performance em single core, como acontece em vários jogos, mas no entanto são jogos mais antigos, os jogos mais novos estão se adaptando a multithreads, a trabalhar com multitarefas, então no geral o ganho seria melhor no multithread. Vamos torcer para a indústria começar a desenvolver para multithread, e aí vai começar a tirar o máximo console. Dos jogos exclusivos, é óbvio, deve tirar o máximo proveito possível dessas tecnologias. Algumas outras tecnologias eu achei muito boas, que nem o DirectML, que é Machine Learning, né? Ou seja, era basicamente o que a Nvidia fez, mas prendeu no colo dela, que era usar inteligência artificial, Deep Learning, para aumentar o processamento juntamente com o Ray Tracing. A Microsoft colocou na API para que os estúdios criem as suas máquinas de Machine Learning utilizando DirectML. É claro, é lógico que o estúdio tem que implementar isso, tem que utilizar, mas você dá autonomia para o desenvolvedor fazer isso. Você não tem que pegar o seu jogo, mandar para a Nvidia, ela processa, devolve. É uma situação muito improdutiva do ponto de vista de desenvolvimento, porque realmente vai afetar prazo. Tanto é que DLSS é entregue sempre depois, às vezes, do jogo, né? Primeiro entrega o jogo, depois vem o DLSS atrás, estão esperando o processamento, enfim. Então eu achei isso bem mais democrático. Tem que ver se é funcional. Não testei a tecnologia, nós não vimos uma amostra dessa tecnologia, realmente se ela é funcional. Isso é uma opinião que vai partir mais dos desenvolvedores. Outra coisa também foi o Direct Storage, o trabalho de compactação, descompactação, ou seja, o gerenciamento de I/O, né? Entrada e saída de dados, parece ser muito interessante. Tem que ver se isso é algo diretamente ligado apenas ao jogo, ou todo o comportamento do console vai trabalhar assim. Quando a gente fala de DirectX, na verdade a gente está falando que basicamente quase 80% do DirectX é opção, ou seja, o desenvolvedor coloca, mas tem aquele 20% que ele controla no sistema operacional. Então aí tem que estudar até que ponto o Direct Storage vai chegar. Eu ainda não vi essa parte, eu estou colocando para a gente criar conteúdos
sobre isso também. E também a parte do VRS. Esse daí eu acho super interessante, deve ser extremamente performático, principalmente no quesito de sombreamento. Tem o auxílio de hardware para fazer isso daí, só que isso depende do desenvolvedor implementar único exclusivamente. Então quer dizer que a gente vai ter uma grande variação. Eu vejo logo no início desse console uma grande variação de performance, todas elas positivas em relação à atual geração. Acredito que o pior jogo mais mal otimizado dessa geração seja no mínimo 5 vezes mais performático no Series X, né, do que no atual console mais poderoso, o Xbox One X. Isso eu tô falando do jogo, mas existem maneiras de aperfeiçoar, de ir além, de conseguir mais. A Microsoft está apostando muito nisso, mas tem aquela contramão que depende dos desenvolvedores. Como eu já disse, é claro que os estúdios dela vão aproveitar essas tecnologias, mas tem que ver como é que vai ser a aceitação da massa de desenvolvimento, mesmo porque tem outra plataforma grande aí vindo, a PlayStation 5, que ainda não foi anunciado tudo para o público, e depende muito. O quanto mais eles são diferentes para desenvolver, é o quanto menos as empresas utilizam as tecnologias próprias de cada console. Porque cada vez que você priorizar mais, especializar mais naquele equipamento, você está dividindo equipes para só trabalhar com aquilo, você está aumentando o seu trabalho. Se tem uma função específica do Series X, do PlayStation 5, nós temos duas funções específicas para o desenvolvedor trabalhar. Isso aumenta o tempo de desenvolvimento. Então aí é um desafio para multiplataforma, ainda do lado da Xbox, mantendo aí o seu cross-gen até onde nós não sabemos. Por enquanto é isso. No final eu gostei muito, eu achei muito interessante. As pessoas acham que quando você elogia uma empresa você é fanboy, tá passando pano. Cultura medíocre de quem acha que precisa ficar xingando tudo para ter visualização, para chamar atenção, na verdade. No entanto, a Microsoft fez um grande trabalho sim. Na minha visão, de todos os consoles que ela lançou, é o console no quesito de técnico mais bem preparado que a Microsoft lançou. Aparentemente a equipe tá bem segura do que está fazendo também. Eu gostei muito no macro geral, tem aquelas questões que eu identifiquei aqui para vocês, mas me agradou demais. Resta agora saber do PlayStation 5, sai amanhã e você vai conferir aqui no canal. Nós vamos fazer vídeo apresentando as especificações, nós vamos fazer vídeo dando opiniões e apresentando todas as tecnologias também. Nova geração começou mais cedo, E3 2020 foi cancelado, então tá todo mundo lançando na hora que quiser. Acompanha a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha a informação. Eu sou o Godquase.